ainda de pé. Josué capítulo 5, 6, perdão. Josué 6. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía e nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito e o muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Nun, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas, e a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo este tempo tocavam-se as trombetas. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhe ordenar, então vocês gritarão. Assim se fez. A arca do Senhor rodeara a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte. Os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez, e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se a romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para a destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou ao som das trombetas, e do forte grito o muro caiu. Cada um atacou o lugar onde estava, e tomaram a cidade, consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os homens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes, tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe e sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões, e Raabe vive entre os israelitas até hoje. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene:
Maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço do seu filho mais velho lançará dos alicerces da cidade, ao preço do seu filho mais novo porá as suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Texto grande, né? Vamos assentar. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos novamente. Que a graça e a paz do Senhor seja com você. Que você seja abençoado, cheio do Espírito Santo do Senhor. Que você tenha vida, saúde e que os seus... Como todos nós sabemos, nós estamos estudando o livro de Josué e hoje nós estamos no capítulo 6 de Josué. No capítulo 5 e 4, nós percebemos Deus ali circuncidando todos os homens. E hoje nós vamos estudar a queda de Jericó. O tema da mensagem de hoje é a conquista de Jericó. Nós sabemos que a vida cristã envolve conflitos, desafios. Todos os dias nós temos que enfrentar esses conflitos e desafios, quer nós gostemos disso ou não. Nós sabemos que a vida nossa é muito difícil na terra. Jesus ele foi claro em dizer em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições. Então, quer nós gostemos de aflições ou não, de desafios e conflitos ou não, nós vamos ter que enfrentá-los. O escritor João Crisóstomo ele disse da seguinte forma: se você pensa que pode vencer sem lutar e acredita que irá receber a coroa sem qualquer batalha, você não passa de um péssimo soldado. Então nós, para alcançarmos a coroa da vida, nós temos que entender que nós estamos em guerra. Contra quem nós estamos em guerra? Nós estamos em guerra contra Satanás e seus demônios. Em Gênesis capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz que Deus pisou na cabeça da serpente. Ali foi declarada a guerra contra Satanás e contra seus demônios. Por isso nós temos que enfrentar lutas diárias que querem nos fazer desistir. E nós percebemos que muitas vezes nós vamos enfrentar muitas Jericós na nossa vida, e os nossos inimigos eles lutam contra nós todos os dias. Nós sabemos que o nosso inimigo, a Bíblia diz que o mundo, a carne e o diabo formam uma coalizão do mal para nos atacar e para nos destruir. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, ela é contra inimigos espirituais, ela é contra potestade, principados, potestade, forças espirituais do mal, espíritos dominadores. É contra essa raça que nós estamos lutando todos os dias. É por isso que nós somos perseguidos, e nós sabemos que para lutar contra esse mal, as nossas armas elas não são carnais. Paulo disse que as nossas armas elas são espirituais, elas são poderosas em Deus, e nós temos que lutar com essas armas espirituais, porque contra o mundo espiritual não é possível lutar contra ele com armas naturais, com espada, com faca, com um revólver, com um fuzil, com um tanque de guerra. Não é possível lutar contra essas potestades, contra essas forças espirituais do mal, com armas naturais, carnais, e nós precisamos assumir a nossa posição no exército de Cristo contra o diabo, porque quando nós aceitamos Cristo, ou melhor, quando Cristo nos aceitou, porque eu sempre costumo dizer que o mal da história era eu e você, por isso nós fomos aceitos. Não fomos nós que aceitamos o Senhor, foi Ele quem nos escolheu. E nesse exército a qual nós fomos alistados, nós não podemos ficar neutros, inativos, indiferentes. Jesus ele disse: quem não é por mim é contra mim. Há muitas pessoas que são cristãs, mas elas estão em cima do muro, elas não assumiram a sua posição em Cristo Jesus. E a gente percebe que Josué e todo o exército de Israel, todo o povo de Israel, tinha todos os motivos para desistir por causa da altura dos muros de Jericó. Para você ter noção da dimensão e da grandiosidade dessa cidade, a cidade de Jericó ocupava uma área de 32 quilômetros
quadrados, 32 mil quilômetros quadrados. Era uma área gigantesca. Ela era cercada por 2 muralhas paralelas, separadas entre si por uma distância de 5 metros. E essas muralhas, esses muros, tinham aproximadamente 10 metros de altura e 4 metros de largura. Então, humanamente era impossível, e foi ao avistar cidades como essa, cidades como Jericó, que os 10 espias, quando foram enviados lá atrás, eles perceberam que eles não conseguiriam obter vitória. E muitas vezes nós olhamos para a dimensão do nosso problema e começamos a analisar segundo a ótica humana, mas nós percebemos que nem o muro é alto demais ou forte demais para o Senhor. A vitória de Israel em Jericó mostra que o poder de Deus, ele é soberano sobre todas as coisas. Então eu não sei qual é o tamanho da sua Jericó que você tem que enfrentar, mas o que nós vamos aprender aqui é que o poder de Deus, ele é soberano para enfrentar e destruir, derrubar tudo aquilo que está no nosso caminho. Eu gosto muito do versículo que diz, Isaías 45, se eu não me engano, diz: eu irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortos, quebrarei as portas de ferro, despedaçarei os ferrolhos de bronze, para trazer as riquezas ocultas aos seus olhos. E eu gosto da parte que diz: eu irei adiante de ti. Então, à frente de nós sabemos que vai o Deus Todo-Poderoso, e nós sabemos que estamos lutando não por vitória, mas lutamos em vitória. Mas para nós derrubarmos a nossa Jericó, para Josué derrubar a Jericó dele, primeiro ele teve que ouvir Deus. Antes do milagre ele teve que ouvir Deus. E para isso nós precisamos voltar ao capítulo 5, o verso 13 e 15, que diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima, viu um homem em pé empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do Senhor, do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Então, antes de Josué conquistar Jericó, ele teve que ter um encontro com o próprio Deus de Israel. E Josué viu a Deus como príncipe do Senhor dos exércitos. Aqui é como se fosse, a teologia chama teofonia, é Deus se manifestando em forma de homens. Então a gente percebe que para Abraão, quando ele diz para Sara que ela teria um filho, Deus aparece como um viajante, e ali ele divide uma refeição. Para Jacó, Deus apareceu como um oponente, para fazer Jacó ser levado à sujeição. Para Daniel, para os amigos de Daniel, ele apareceu como o companheiro na fornalha ardente. E aqui a gente percebe que Deus desce pessoalmente para dirigir a batalha. A gente percebe que Deus está reafirmando para Josué que ele seria com Josué da mesma forma que ele foi com Moisés. E o que eu entendo com isso? Antes de alcançar alguma coisa, antes de fazer alguma coisa, eu tenho que ouvir Deus. Entenda uma coisa: não pode haver vitória pública a menos que adoremos a Deus em particular. Muitas pessoas querem ter vitória pública, mas não adoram a Deus em particular. A ordem de Jesus, a orientação de Jesus foi: entra no teu quarto, fecha a porta, fale com Deus em secreto, e lá em secreto Ele vai te responder. Então a oração particular é o melhor treinamento para a oração pública. Eu sempre costumo dizer: aquele que tem facilidade de orar em público é porque ele está praticando a oração na sua casa. Aquele que tem dificuldade de orar em público é porque ele não está separando um tempo, ele não está entrando no seu quarto, ele não está tendo o seu devocional com Deus, ele não está lendo a palavra, e por isso ele tem dificuldade de orar em público. Ele vai começar a orar 1 minuto, 2, e logo eu costumo dizer que o repertório dessa pessoa vai se acabar em oração, e ela vai fechar os seus olhos e só vai ficar: aleluia, glória a Deus, amém, é verdade, eu creio, porque acabou. Então a gente percebe que é um lugar secreto que nós vamos ter as maiores revelações do Senhor nosso Deus.
Josué, antes dele enfrentar Jericó, essas muralhas grandiosas, primeiro ele teve que conversar com Deus, ele teve que se separar com o Senhor. E a gente percebe que quando Josué viu que aquele que estava visitando ele era o Senhor, o texto diz que ele se prostra diante de Deus em oração. Ele se prostra e o texto diz aqui, ele pergunta: que mensagem o Senhor tem para o seu servo? Então nós temos que aprender que as grandes batalhas, elas são vencidas quando nós nos sujeitamos às ordens do Senhor. Enquanto nós não formos silenciados por Deus, Ele não pode fazer nada por nós. Alguém disse assim, que Deus cria a partir do nada. Enquanto o homem não reconhecer que ele é nada, Deus nada pode fazer. Enquanto nós muitas vezes estivermos com o coração ensoberbecido, seguros de nós mesmos, nós nunca alcançaremos o poder do Senhor nosso Deus. É por isso que Jeremias capítulo 18 diz que Jeremias sobe à casa do oleiro, ele vê o oleiro construindo o vaso se quebra na mão do oleiro, e ali o vaso é feito da mesma massa. Se você perceber, Deus não joga a massa fora, é a mesma massa. Então é por isso que nós temos que entender, enquanto nós não somos silenciados por Deus, Ele não pode fazer por nós aquilo que precisa ser feito. Quando Josué encontra com o Senhor, ele pergunta quais são as suas ordens para o seu Senhor. Ali Deus estava mostrando para ele, para Josué, que Josué era o segundo na escala de comando. Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Certa vez eu vi no muro escrito assim: Deus é Deus sem você, e você quem é sem Deus? Sem mim nada podeis fazer. Deus aparece para Josué para lembrar Josué, Jericó vai cair, mas não vai ser você que vai derrubar Jericó, vai ser eu. Então nós temos que entender que a primeira ordem que Josué recebe mostrava que ele estava no lugar santo. Deus disse para Josué: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é a terra santa. E o que a gente entende com isso? Quando se está a serviço do Senhor, não existe divisão real entre secular e sagrado, comum e consagrado. Quando você está fazendo alguma coisa para o Senhor, seja limpando o chão, seja lavando a vasilha, nós temos que entender que não existe essa divisão de secular e sagrado, comum e consagrado. Quando é para Deus, tudo é sagrado. Tudo é sagrado. Quando você faz para Deus, se tiver um copo no chão e você fizer com o intuito de agradar a Deus, você está fazendo algo sagrado. Então a gente percebe que primeiro Josué se curva diante de Deus, depois ele anda em santidade, tira a sandália dos seus pés, Josué, e depois ele vai combater o inimigo. Nós estamos fracassando porque nós não nos santificamos. Nós estamos fracassando muitas vezes porque nós não entramos para o nosso quarto, porque nós muitas vezes não nos sujeitamos ao Senhor nosso Deus. Nós temos que nos prostrar. Algo que eu sempre digo aqui, que muitas vezes nós não fazemos, e que é costume de muitas igrejas, muitas pessoas. Eu, por exemplo, eu me converti na Assembleia de Deus, acho que era Campo de Campinas, e não se via um irmão entrando dentro da igreja e sentar e ficar esperando o culto começar. A primeira atitude de um cristão deveria ser entrar e fazer o quê? Dobrar o joelho. Se você pode, obviamente, dobrar o joelho e já começar o culto aí. Dizer: Deus, tem misericórdia de mim, Deus, obrigado, Deus, aleluia, eu estou aqui, eu já sei, eu vou comungar do Senhor. E nós muitas vezes perdemos esse costume. A posição corporal não é uma regra. Deus pode te ouvir deitado, sentado, levantar, em pé, andando, no carro, tomando banho, nu, vestido. Deus pode te ouvir e vai te ouvir. Mas eu entendo o seguinte: quando você se dobra, quando você se prostra, você e eu estamos dizendo: o Senhor é, eu não. O Senhor pode, eu não. O Senhor tem, eu não. O Senhor salva, eu não. O Senhor perdoa, eu não.
Então, nós temos que aprender a dobrar o nosso joelho ao Senhor. Muitas vezes nós dobramos o nosso joelho a Deus só quando as portas se fecham. Aí a gente fica manso e humilde com Deus, mas nós não podemos ser assim. Então Josué, para que ele pudesse conquistar Jericó, primeiro ele encontrou com o Senhor, e só depois que ele vai enfrentar Jericó. Segunda coisa que eu aprendo com o texto: antes de conquistar Jericó, antes do desafio de Jericó, nós temos que lembrar de que nós estamos lutando em vitória. Guarde isso. Nós estamos lutando em vitória e não pela vitória. Porque nós nos encontramos numa posição garantida de vitória, porque Jesus já derrotou o diabo. Nós falamos isso lá no culto, na casa do Tiago. Eu até citei, da Isadora, eu até citei uma imagem que tem na internet, que é uma imagem de o diabo, é uma imagem do diabo e uma imagem de Deus, como se eles estivessem uma queda de braço. A minha Bíblia diz que Gênesis 3,15, que diz que Deus já pisou a cabeça da serpente. O diabo já foi vencido no deserto, já foi vencido durante o ministério de Jesus, foi vencido na cruz. Então muitos crentes têm medo do diabo, mas vamos entender por que Josué alcançou a vitória. Primeiro, por que Josué alcançou a vitória? O verso 1 diz que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. Eles estavam numa fortaleza que estava totalmente fechada. E por que eles estavam fechados? Porque eles estavam com medo dos filhos de Israel. No capítulo 2 de Josué, quando aprendemos sobre Raabe disse a seguinte coisa: o coração do povo estava desfalecido de medo, ninguém tinha ânimo. Então a gente percebe aqui que Jericó se encolhe de medo. Jericó se encolhe de medo e, como uma tartaruga, entra dentro de um casco. E certamente o rei de Jericó tomou precauções para que o exército de Israel não avançasse contra aqueles muros. A Bíblia diz que ela estava fechada de dia e de noite. Ninguém entrava e ninguém saía. Mas a gente percebe que nenhuma porta pode deter o poder do Senhor dos exércitos. Ele é aquele que abre e ninguém fecha. Ele é aquele que fecha e ninguém abre. Então a gente percebe que Jericó era uma porta aberta para Deus, porque Deus ia demonstrar o poder dele. Às vezes você olha para a sua vida e diz: essa porta está fechada. E Deus está dizendo: ela é uma porta aberta, porque nada pode impedir. Agindo eu, quem impedirá? Então a gente percebe que Deus já tinha dito a Josué a seguinte coisa: olha, entreguei na tua mão a Jericó, o seu rei e os seus valentes. Jericó já era destruída, o povo já estava com medo. E a gente percebe a rainha Mary, a rainha aí no inglês aqui, Rainha Maria da Escócia, é mais fácil, tinha mais medo das orações de John Knox do que um exército inimigo. É tolice se levantar contra o Deus de Israel. É tolice. Ai daquele que se levanta contra o Deus de Israel. Davi, quando viu o gigante Golias, diz: quem é esse incircunciso filisteu que se levanta contra o Deus de Israel? É tolice, porque a palavra do Senhor diz assim: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a igreja do Senhor se levanta em oração, nada pode parar a igreja, nada pode prevalecer contra a igreja do Senhor. As armas do inferno não prevalecem contra nós. A Bíblia diz que não existe arma forjada ou preparada contra nós que vai prosperar. Então, às vezes você está com medo da situação, então está dizendo: eu sou com você, entreguei na sua mão, já é seu. Então todos os planos do inferno contra a igreja do Senhor irão fracassar. Irão fracassar. Os planos do inferno contra você, contra a sua família, contra os seus projetos, já fracassaram. Já fracassaram. O diabo, ele tem que temer, porque nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, e a palavra do Senhor diz: em meu nome vocês expulsarão demônios, pegarão em serpentes, em meu nome vocês curarão enfermos, em meu nome, diz o Senhor, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar
O povo de Jericó estava com medo dos filhos de Israel, com medo do povo de Israel, porque eles estavam adorando e servindo ao Deus de Israel. Então eu digo para você, nenhum poder do inimigo pode nos deter e pode nos parar. Por que Jericó foi conquistada por Josué? A resposta está no verso 2. A promessa. Eles tinham a promessa de Deus. Olha o que diz o verso 2 do texto. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. O tempo do verbo aqui é importante, porque o tempo do verbo está escrito assim: entreguei Jericó na tua mão. E o verso 5 diz assim: o muro da cidade cairá abaixo. Ou seja, a vitória já tinha sido conquistada por Deus. Tudo que Josué precisava era ir e se apropriar da promessa. A Bíblia diz: em todas as promessas nós temos o sim e o amém de Deus. A promessa já é minha. Por que muitas vezes a gente não toma posse? Porque nós muitas vezes não conhecemos as promessas de Deus. Vou te fazer uma pergunta, eu não preciso levantar a mão. Você tem promessa? Amém? Tem promessa. Vamos apertar um negócio. Qual livro e qual versículo embasa a sua promessa? Qual capítulo do livro? Não sabe. Alguns sabem, outros não sabem. E os que vencem é aqueles que conhecem as promessas de Deus. Todos afirmaram: eu tenho promessa. Mas como que eu vou lutar com Deus? Como que eu vou argumentar com Deus sem a palavra dele? Vocês estão me entendendo? Porque quando eu for orar, eu tenho que dizer para Deus: Deus, foi o Senhor quem me falou, no capítulo tal, no livro tal e no versículo tal, naquele dia. É por isso que eu dou o conselho para todo mundo. Aprenda a escrever o que Deus fala com você. Aprenda a marcar a sua Bíblia. O ruim de celular é esse. O ruim de ler Bíblia no celular é esse. Não sou contra, mas aqui, ó, isso aqui faz você lembrar. Sua Bíblia marcada faz você lembrar. Então todos nós temos promessa, mas onde está a nossa promessa? É a mesma coisa o Diego, que é advogado, chegar diante do juiz e tentar argumentar com o juiz. Aí o juiz vai falar assim: ô queridão, você está embasando a sua tese em quê? Qual lei que você está argumentando? Qual jurisprudência? Eu sou advogado também. Eu só sei o que é jurisprudência. Eu trabalhei no escritório de advocacia e só aprendi isso. Qual jurisprudência? Aí, não é o caso do Diego, só usando o exemplo dele, que ele é advogado. Aí, não sei não. Vou pesquisar e volto. Aí o juiz fala assim: então tá bom, a hora que você tiver, nós conversamos. Assim somos nós com Deus. Jeremias não disse: Deus vela pela palavra para cumprir. É por isso que o salmista diz no Salmo: medita nela de dia e de noite. Tudo que você fizer, prospera. Então, a vitória já era de Josué. O tempo do verbo diz: entreguei na tua mão Jericó. E aqui a gente percebe que para ter vitória tem que gastar tempo com a palavra. Se eu não falar com a Bíblia, ela não fala comigo. Então nós precisamos agir em função da promessa. Porque é possível você crer na promessa e não agir de acordo com a promessa. Tem gente que crê na promessa, mas não age de acordo com a promessa. Porque crer numa promessa, guarde isso que você vai entender aqui, ó. Crer numa promessa é como aceitar um cheque, mas agir em função da promessa é ir descontar o cheque. Então muitos têm promessa, está com o cheque na mão, mas não vai no banco descontar o cheque. Então a promessa pode transformar o possível, o impossível em possível. Então nós somos mais do que vencedor em Cristo.
Josué já era mais do que vencedor em Cristo. Deus tinha dito para ele: olha, eu já entreguei na sua mão Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Eles estão com medo de você, Josué. Se Josué não agisse em função da promessa, rodeasse a terra, rodeia, o muro não ia cair. E assim somos nós. Nós queremos que Deus nos abençoe, mas nós ficamos de braço cruzado. Nós queremos a bênção de Deus, mas ficamos de braço cruzado. E é o que eu tenho falado aqui: a soberania de Deus não anula a responsabilidade do homem. Deus é soberano, mas nós temos que agir. Então nós temos que viver como mais que vencedores que somos. E Josué, ele foi instruído pelo Senhor, que é a terceira coisa, o terceiro motivo da vitória de Josué foi que ele recebe instruções do Senhor. Josué não conquista a cidade com a tática militar humana. A estratégia que Josué recebeu foi rodear a terra. E se você ler o texto, prestar atenção no texto, rodeia a terra 7 vezes, fica calado. Rodeia a terra, fica calado. Rodeia a terra, fica calado. Loucura! Você derrubar um muro de 10 metros de altura, 4 metros de largura, 2 muros, gritando. Então a gente percebe que nossa responsabilidade é esperar que o Senhor nos diga o que fazer, e quando Ele disser o que fazer, obedecer o que Ele mandou fazer. Deixa eu te dizer uma coisa: se Deus mandar você sentar, não argumente com Ele não, senta. Ah, não tem cadeira, senta. Se Deus te mandar ir, não pergunta onde, como, vai. Nossa mente, ela é muito racional, e há muitas coisas que Deus vai nos pedir que são contrárias àquilo que nós aprendemos. Não é verdade? Vou te dar o meu exemplo. Quando eu me converti, comecei a orar, comecei a buscar, Deus começou a me usar. Comecei a aparecer no meio do povo de Deus, não para a glória minha, era Deus aparecendo. Quem me conhece sabe, eu sempre fui humilde, nunca me exaltei. Uma das coisas que eu sempre pedi foi para Deus não deixar eu me ensoberbecer, porque Deus sempre fez grandes coisas. E eu trabalhando nesse escritório de advocacia que eu disse, perdi o emprego, desempregado. Por que você está desempregado? O que você faz? Você ora para Deus abrir porta, não é? E eu orando. E a profeta de Deus, a mulher de Deus, irmã Ana, bate no meu ombro, na porta da igreja, e diz assim: você está procurando trabalho segundo o homem. Deus não quer mais você trabalhando com o homem. Falei: opa, o negócio está ficando mais sério. Deus falou para mim: você vai trabalhar só na obra. O que você entende com isso? O homem não foi ensinado a trabalhar? Não é? Paulo disse: se não trabalhar, não come. Lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Deus disse: do suor do seu rosto vocês vão viver. Ou seja, se não trabalhar, não come, passa fome. Aí Deus vira para mim e fala assim: você não vai trabalhar mais como? Você vai trabalhar para mim. Como que é esse negócio, Deus? Nunca passei fome. Meus filhos nunca estudaram em escola particular, em escola pública. Sempre em escola particular. Deus sempre me sustentou. O que eu entendo com isso? Nossa responsabilidade é esperar, ouvir. Quando Deus falar, faz. Não questione, não pergunte por quê. Faça. Muitas vezes nossa mente racional está tentando entender Deus. E como eu sempre digo, tem coisas que Deus não vai dar explicação, Ele só vai dizer para você fazer. Lá na frente você pode entender. Então a gente percebe que a instrução do Senhor era loucura. O plano de Jericó, para conquistar Jericó, era um tanto maluco, mas funciona, porque a sabedoria de Deus está acima da nossa. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos não são os de Deus. E Deus tem tem prazer de usar planos e pessoas que parecem loucos para o mundo. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias que não são, para confundir as que são. Deus usou Josué com trombetas, Gideão
com tochas. Davi derruba Golias com uma funda. Coisa louca. Então Deus gosta de usar o que é fraco, o que parece louco, para destruir os seus inimigos. E por mais louca que pareça que Deus te mandou fazer, faça. Não questione. Não questione, obedeça. Não questione, obedeça. Olha, eu sempre costumo dizer que o tal do crente gosta do tal do sinal, não é? Gosta? Eu costumo brincar que Deus não trabalha na MT, na SNT. Deus me dá um sinal. Amém. É normal pedir um sinal de Deus. Aí Deus dá o sinal, seja lá qual for. Aí o incrédulo ou a incrédula não acredita no sinal. Deus me dá um sinal, Deus dá de novo. O incrédulo não pede, não fica pedindo. Pede vários e vários sinais. Gideão pediu 2. Ele pega, molha o novelo de lã e diz: se nascer molhado e em volta seco, o Senhor está comigo. E depois vice-versa, aí em volta molhado e no meio seco. E assim Deus fez. O que eu quero dizer com isso? Às vezes você já pediu 1 sinal, 2 sinal, 3 sinal, 4 sinal, 5 sinal, 10 sinal. E a pergunta é: quantos sinais mais vai ser necessário para provar que Deus está com você? É só olhar. Olha para a cruz. Que é maior sinal do que Jesus morrer e ressuscitar? Então, queridos, o plano de Deus pode ser maluco. O plano de Deus aos nossos olhos pode ser maluco. Pode ser maluco para a sociedade. Porque para mim eu tive que enfrentar muitas coisas. Chamar de vagabundo, chamar de preguiçoso. Eu fui. Mas eu venci. E aqueles que não acreditaram em mim, não acreditaram na realidade do Deus Todo-Poderoso, hoje eu imagino que estão envergonhados. Porque eu venci. Porque eu obedeci. Eu não gosto de ficar falando isso para falar, fala dos irmãos, mas fala para o seu irmão assim: para de ser desobediente e obedece logo. Amém? E o povo foi instruído por Josué, ele dá as instruções para Josué. Várias instruções, como carregar a arca, como as voltas, a quantidade de volta, foi passada as instruções ao povo, e o povo obedece à liderança de Josué. E uma das características de obediência é uma característica de quem reconhece a autoridade espiritual. Romanos 13 diz que não há nenhuma, toda a autoridade na face da terra foi constituída por Deus. O presidente, o pai, a mãe, o seu patrão, o governador, o prefeito, todo tipo de autoridade que tem, foi. Vanessa virou crente, olha o tamanho da saia, né? Eu não posso perder a piada. Ou seja, quem reconhece, se submete. Quem reconhece a autoridade, no caso espiritual, obedece. Quem não obedece não é ovelha, é bode. Então há muitos crentes desobedientes à sua liderança, e quando se rejeita a autoridade delegada por Deus, se rejeita o próprio Deus. É certo que você não deve obedecer, ser obediente a pastores e líderes que estão fora do projeto de Deus. Esse eu te dou o conselho: não obedece para ele não, sai fora. Fez besteira, sai da igreja, vai embora. Está fora da palavra, tchau e bênção. Mas se o seu líder, o seu pastor está seguindo, ele continua sendo pecador, mas se ele está andando conforme a palavra, não está sendo motivo de escândalo, tem que se obedecer, não é? Então a gente percebe que Deus concedeu dons aos líderes e colocou eles na igreja para fazer a sua vontade. Então nós temos que valorizar a liderança. Não há nada de errado em honrar o líder, desde que Deus receba a glória. Não há nada de errado em você honrar o líder. Amém? Fala a Deus. Glória a Deus.
Não há nada de errado você fazer uma janta para o seu pastor. Nada. Comprar uma camisa para o seu pastor. Não é sobre isso, não. É ser obediente. É ser aquela ovelha que não dá trabalho. Tem gente que é trabalhoso, tem gente que é curva de rio. Já viu curva de rio? Só para que não presta. Tem gente que é contencioso, tem gente que traz divisão dentro da igreja, tem gente que é fofoqueiro, tem gente que não é obediente a nada que pede para ele fazer. A liderança espiritual é uma grande responsabilidade e uma tarefa muito difícil de ser feita, porque a batalha e o fardo de um líder são muitos, há muita batalha e os incentivos são poucos. E é perigoso quando a igreja não dá o devido valor aos seus líderes e quando a igreja esquece de elogiar e encorajar os seus líderes. É muito perigoso, porque quando você chega em mim, me dá um abraço e diz assim: pastor, estou orando por você, pastor, eu estou junto de você, pastor, nós vamos crescer, isso me ajuda. Mas muitas das vezes só tem a mão daqui para lá. Ou seja, vou te dar um exemplo. Quando eu fiquei doente, quem foi lá na minha casa? Pegou o negócio? Quem foi lá sentar comigo e chorar? Quem foi lá ficar caladinho do meu lado? É disso que nós estamos falando. Eu, como pastor, preciso ser encorajado. E por que não exortado? A única que tem coragem de me exortar aqui dentro, sabe quem é? Tia Sandra, Dona Sandra. O Rodrigo também de vez em quando me dá umas lapadas. Aí eu fico assim, mas eles falam. Esses dias o Rodrigo lá no Rochinha, aquele negócio que falou, você lembra? Eu peguei. Não falo mais. Então, eu preciso, o líder, seja ele qual for, precisa ser encorajado, valorizado, amado e as pessoas precisam obedecer à liderança. Amém? Aí dou 6 se não me obedecer. O Leandro, quando ele voltou, para o louvor, aí eu subi primeiro, sempre eu subo e os meninos ficam aqui. Aí eu falei para a Vanessa assim, falei para os meninos que ficam aqui: na hora que o Leandro chegar, você manda ele subir e fala para a Vanessa subir comigo. Aí ele chegou e já falou assim: mas eu estou pensando que eu ia ser contratado, já vai assinar minha demissão. Quando ele chamar para sentar lá comigo, o negócio aperta, para a sala pastoral. Mas o povo obedece Josué. Então, irmãos, o que eu entendo para fechar isso aqui? Quando há obediência, as coisas fluem mais fácil. Quando o pastor, o líder, anda segundo a palavra, fica mais fácil obedecer também. Vou trazer o outro lado do negócio aqui. A Bíblia diz: qual é o papel da mulher no casamento? Ser o quê? As mulheres até engasgam quando fala ser submissa, não é? As mulheres até engasgam quando submissa. É um dos papéis da mulher de tantos. Mas é mais fácil a mulher ser submissa ao marido quando ela é amada pelo marido, honrada pelo marido, não é verdade? Viu? As mulheres até fala: Deus, fala com meu marido. Fala com meu marido. Amém? Antes da conquista, continuando aqui, antes de Josué ter a vitória, eles tiveram que ter paciência e fé. O verso 14 diz assim: no segundo dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquilo. Uma das maiores dificuldades minha e sua, do ser humano, é esperar. Nossa paciência é curta. A gente pode ver que a conquista de Jericó foi um teste de fé e um teste de paciência, porque eles tiveram que rodear a terra uma vez, voltaram ao acampamento, e durante 6 dias eles repetem essa mesma atitude. Só no 7º
eles dão um brado de vitória. Então Deus poderia destruir a cidade no primeiro dia, mas Ele prefere testar a fé, a paciência do povo. Deus exige que o povo marche, rodeie a terra durante 6 dias. Para muitos pode parecer perda de tempo. Se Deus tinha todo o poder, e Ele tem, Ele poderia muito bem já chegar destruindo tudo. Mas a gente percebe que a impaciência era um dos pecados habituais de Israel. O povo de Israel era desobediente, era impaciente. Acabava a água, eles murmuravam. Acabava a comida, eles murmuravam. Eles eram cheios de impaciência, e Deus, conhecendo o coração de todos, fez eles esperarem. Guarde essa frase que eu vou te dizer. A prova é segundo a dureza do coração do homem. Repito novamente, a prova de Deus é segundo a dureza do coração do homem. Foi necessário 1 dia para tirar Israel do Egito, mas foram necessários 40 anos para tirar o Egito do coração do povo de Israel. E a geração que saiu morre. Tamanha era a dureza do coração. Então, queridos, nós temos que aprender que a fé e a paciência andam juntas. Além de caminhar durante 6 dias, eles tinham que fazer isso em silêncio. Verso 10 diz assim: mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar, então vocês gritarão. O silêncio estava testando o domínio próprio do povo. Olha, quem não consegue controlar a língua, diz Provérbios, que não consegue controlar o corpo. Morte e vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Então, amados, na vida cristã, diz Eclesiastes 3, 7, há tempo de estar calado e tempo de falar. Nós pecamos muito porque falamos muito. Me perdoem as mulheres, tem mais mulher que não se revoltam contra mim. Lembra que eu acabei de falar de obediência, pensei que obedecer. Mas mulher pensa falando, não é? Homem pensa calado. Mulher fala mais, não fala? Vocês não vão falar porque não é. Não querem. Senhora? Foi de cada um. Nem toda regra tem a sua exceção. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Deixa as mulheres de lado, deixa os homens de lado, agora é para todos. Nós falamos muito, falamos na hora errada, falamos com a entonação de voz errada, falamos quando é momento de ficar calado, contamos os nossos sonhos quando ele ainda não está concretizado. José cometeu um grande erro, contar o sonho dele. Há tempo de ficar calado, era a disciplina do silêncio. Deus disse para Josué: vocês vão rodear 6 dias, só no 7º vocês vão falar. Irmãos, aprenda a disciplina do silêncio, domínio próprio, longanimidade, benignidade. Aprenda. Nós temos que aprender, como disse Efésios, se eu não me engano Efésios: irai-vos e não pequeis. Não exponha a ira ao sol. Põe guarda a sua boca. É isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, que nós muitas vezes falamos demais, falamos coisas que não devem ser faladas, com pessoas que não devem ser faladas, e com isso nós perdemos bênção, nós perdemos vitória. Eu fui aconselhado pelo irmão Rodrigo: você está falando muito sobre isso, é por isso que você não alcançou. Fica calado. Porque, irmãos, tem gente que não sonha como a gente sonha, tem gente que não quer ver a gente feliz, tem gente que não quer que a gente conquiste coisas nessa terra. É por isso que a gente tem que ficar, boca de siri. Depois que você assinou, depois que você passou, depois que você ganhou, depois que você conquistou, está na sua mão. Quando eu comprei a minha casa, algumas pessoas, e foram poucas pessoas,
Foram pouquíssimas que ficaram sabendo. Depois que eu assinei o papel, aí eu tirei foto e pus no Instagram, pus no Facebook, aí eu abri para todo mundo. Então, na vida cristã, é necessário ficar em silêncio, esperar o momento certo de falar, de fazer as coisas. Amém? Tenha fé, tenha paciência, fique calado. Fale com respeito e com carinho para a pessoa do seu lado. Faz assim para ele, para não ficar feio. Faz assim para ele. Amém? Fique em silêncio. Na hora certa, tem aquela frase que diz assim: conta para Deus e para todo mundo. Não é? Para Deus você pode e deve contar, mas para todo mundo, conta não. Porque o todo mundo, muitas vezes, não vai sonhar como você sonha. Vou fazer rapidinho aqui. Depois da vitória, nós temos que obedecer às ordens do Senhor. Eles gritam, a muralha cai. E Andrew Bonar diz assim: permaneçamos tão vigilantes depois da vitória quanto antes da batalha. Deus falou para Josué dar 4 ordens para o povo. Quais foram essas ordens? Eles tinham que consagrar a terra inteira ao Senhor. Tudo naquela terra era de Deus. Ninguém podia tocar, ninguém podia pegar. E foi exatamente isso que Acã desobedeceu. Ele pega a capa babilônica, ele pega ouro, prata, esconde debaixo da sua tenda, e com isso ele morre e perece todo Israel. E é isso que nós vamos estudar no domingo que vem. Derrota na terra da vitória. Eles tiveram a primeira derrota, porque aquilo que é de Deus não pode ser tocado. A segunda ordem que Deus disse para Josué: cumprir com o que Deus havia, com o que eles haviam acordado com Raabe. Lembra lá de Raabe, capítulo 2? Raabe fez um acordo: a minha família pela sua. Eu vou esconder vocês, mas vocês salvam a minha família. Aqui, Deus salvou e protegeu Raabe por causa da fé dela. E Josué deu ordem para os seus soldados que haviam ido espiar a terra, dizendo assim: vai lá e salva Raabe e a família dela. Então a gente percebe que a gente tem que honrar aquilo que a gente faz. Honrar aquilo que a gente fala. Ser homem e ser mulher de Deus. Amém? Salmo 112, se eu não me engano. Aquele que jura, mesmo que sofra dano, ele não pode mudar. Deu sua palavra. Provérbios 7, o Eclesiastes 7 diz: se você fez propósito, cumpra. Aqui Josué está confirmando, está dizendo: vai lá e nós vamos confirmar aquilo que nós falamos para aquela mulher. E outra coisa que Deus mandou Josué fazer: destruir tudo. Destruir tudo. É interessante que muitas vezes, quando a gente lê esse texto e essa parte, a gente fica assustado, porque Deus mandou destruir todos os seres vivos de Jericó. E quando olhamos para o Deus que nós servimos, nós sabemos que Ele é um Deus misericordioso. Matar soldado, tudo bem, né? É uma guerra. Soldado morre de um lado quanto do outro. Mas Deus mandou matar mulheres, crianças e até animais. E por que Deus fez isso? Porque Canaã era um povo perverso. E a gente percebe que Deus não queria que esse povo se misturasse. E o povo de Canaã já tinha tido várias oportunidades de arrependimento, mas eles não quiseram. Tanto é que somente Raabe e a família dela se arrependeram, e por isso elas foram salvas. Então a oportunidade de arrepender eles tiveram. Deus suportou com paciência a perversidade de Canaã, mas eles não mudaram. Eu quero te dizer o que a Bíblia diz: o inferno não é para nós. O inferno não é para homens e mulheres. A Bíblia diz que o inferno foi feito para Satanás e seus demônios. Mas por que muita gente vai para o inferno? Porque elas não se arrependeram. Porque elas não aproveitaram a oportunidade que Deus está dando de se arrepender. Então Deus não quer que as pessoas sejam condenadas ao inferno.
mas muitas serão condenadas ao inferno, porque elas ouviram de Deus, mas endureceram o seu coração e não querem Deus. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Nós vamos orar e vamos colocar diante de Deus a nossa Jericó. Lembrando que você está lutando numa posição de vitória. Uma posição de vitória. Porque Deus já entregou na sua mão. Já é seu. Já é seu. Porque Deus disse que eles estavam numa posição de vitória. Porque Deus disse assim, que o povo não estava lutando pela vitória, eles já estavam em vitória. Porque em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Então nós vamos orar e você vai colocar diante de Deus a sua Jericó, que precisa ser colocado por terra. E você vai entrar na presença de Deus em nome de Jesus, como Josué antes de ir para a guerra. Você vai procurar ouvir o que Deus tem falado ao seu respeito e vai obedecer, assim como Josué. Pai querido, Deus Altíssimo, Deus Santo, aqui estamos nós diante do Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus que aparece a Josué e diz para ele tirar a sandália dos pés dele, porque a terra que ele pisava é uma terra santa. Aqui entramos na sua presença crendo que o Senhor é por nós, crendo que estamos lutando não pela vitória, mas sim em vitória. E nós sabemos, ó Deus, que os planos do Senhor podem parecer ser loucura aos nossos olhos, mas nós sabemos que quando se obedece ao Senhor sem duvidar e sem questionar, a vitória é certa. Quantas vezes o Senhor está nos mandando fazer alguma coisa e nós ainda estamos questionando, estamos ainda tentando argumentar com aquilo que não pode ser argumentado. Nós percebemos que Josué não argumenta, ele simplesmente te obedece. Ele rodeia a terra, calado, em silêncio, sabendo que ele já estava em vitória, porque o Senhor já havia dito a ele: Josué, entreguei Jericó em tuas mãos, os muros vão cair, o povo está com medo. Ó Deus, quantas vezes nós não estamos agindo em função da promessa? Nós temos uma promessa, nós dizemos para o Senhor hoje que temos promessa, mas nós não sabemos onde a nossa promessa está escrita, não sabemos o livro, não sabemos o capítulo, não sabemos o versículo, e por isso não conseguimos agir em função da promessa. Ó Deus de Israel, eu te peço, traz à nossa memória aquilo que nos traz esperança, renova a nossa mente, traz à nossa memória a nossa promessa que outrora o Senhor falou conosco, aquele dia que o Senhor falou na madrugada, na vigília, no monte, aquele dia que o Senhor falou na célula, no culto no lar, na igreja. Traz à memória, Senhor, aquele dia que nós estávamos em aflição, em angústia, em dor e em tristeza, que nós abrimos a Bíblia e caiu aquele versículo que foi como flecha no alvo. Anava a sebe andecai, ramando graça vaca a sebe andecai. Traz à memória do seu povo a sua promessa, porque o motivo de Josué alcançar a vitória sobre Jericó é que ele tinha uma promessa dizendo: entreguei em tuas mãos Jericó, seus reis, entreguei em tuas mãos, os muros vão cair por terra. Em nome de Jesus, ó Deus, nos faz lembrar da tua palavra. O que nos dá esperança no dia da angústia é a tua palavra. Como o Salmo 119 diz: Senhor, lembra da palavra dada ao teu servo, palavra na qual tu me faz esperar. É a palavra que nos dá força, é a palavra que nos faz caminhar, é a palavra que nos faz ficar de pé, é através da palavra que os muros caem por terra, porque o Senhor vela pela palavra para cumprir. E eu peço em nome de Jesus, o Senhor, que essa Jericó, que esse homem e essa mulher está enfrentando, venha cair por terra, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, porque nós não lutamos com armas carnais, as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. É através do jejum, é através da oração, é através da sua santa palavra que os principados
de Jesus, eu abençoo o teu povo e ministro sobre o seu povo bênção, vitória, e que essa Jericó caia por terra, e que o teu povo levante dessa posição, que o teu povo espere o tempo certo de falar, porque há tempo certo de falar, e muitas vezes nós agimos de forma precipitada, nós agimos fora do tempo, fora da hora, segundo o interesse do nosso coração. Há um tempo para todas as coisas. Aguarde em silêncio, não murmure contra o seu Deus, não questione o Deus que tu serve, Ele sabe o porquê. Andai, Savá, que a sede andecai, Ele sabe até onde tu pode suportar, Ele sabe a sua fraqueza, Ele sabe a sua limitação, mas não se levante contra Ele em murmuração. Aguarde em silêncio, dobre os seus joelhos e chore diante dEle, porque nenhuma das suas lágrimas serão desperdiçadas. Mas aguarde em silêncio. Ei, Casco, ei, Tagai, Savai. Aguarde em silêncio, porque desde a antiguidade não se viu, nem com ouvido se ouviu um Deus que trabalha para o que espera nele. Alegre-se no Senhor. Aguarde o tempo certo e a sua Jericó irá cair por terra. Você conquistará mais do que pediu ou pensou em sua alma, porque quando a muralha cai, Agai, Savá, que a sebe Andecai, quando você dá glória e honra ao Senhor, nada pode impedir o agir e mover do Senhor. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Agarra a mão da Gai, Savá, que a sebe Andecai, e neste momento o Senhor guerreia. Nesse momento o Senhor peleja em nosso favor, porque essa luta não é nossa. Nesta peleja não tereis que pelejar, mas ficais calados, diz o Senhor. Porque eu pelejo por vocês, diz o Senhor. O Senhor está dizendo: eu vou na sua frente. Agai, Savai, Sacá, Saramacá. Eu vou na sua frente, diz o Senhor. Eu irei adiante de ti, endireitarei caminhos tortos, quebrarei e despedaçarei. Em nome de Jesus, ó Deus, eu creio que o Senhor vai trazer vitória sobre esse povo. Eu creio, ó Deus, que nós conquistaremos a nossa Jericó, e o nome do Senhor será glorificado. Dá força e graça ao teu povo, Senhor. Aleluia, Jesus. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o
meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados como o mundo. Vamos orar. Altíssimo Deus, em nome do Senhor, nós adoramos o Senhor por este dia. Memorial ao Senhor e honra e glória ao Senhor pelo seu sacrifício vivo, santo e agradável na cruz. O Senhor morreu em nosso lugar. Que hoje, ao comer e ao bebermos, nós possamos fazer uma autoanálise do que somos, fazemos, pensamos, e que o Senhor tenha compaixão e misericórdia de nós. Não nos julgue na sua ira, mas na ira do Senhor lembra da sua misericórdia. Lembra que o Senhor é um Deus perdoador, clemente e compassivo. Perdoa os nossos pecados, para que nós não sejamos réus, para que nós não sejamos culpados do corpo do Senhor, do sangue do Senhor. E nós, ao comermos, façamos isso com o coração voltado para o Senhor. Façamos, ó Deus, com temor, tremor e reverência ao Senhor. E que o Senhor santifique o nosso coração, lava completamente o nosso coração, para que quando nós tomarmos, nós sejamos fortalecidos, restaurados, santificados. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém? Eles irão partir, caso você queira sentar, fica à vontade. Aleluia. Pois recebi do Senhor, porque também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, à noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Todos comam o pão.
Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vamos anunciar mais uma vez a morte do Senhor até que Ele venha. Feche os seus olhos. Olhe para a cruz. Agradeça ao Senhor pelo sacrifício que Ele fez em seu favor. Sendo rico, se fez pobre. Sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo, e uma morte de cruz Ele levou. Sobre a sua cabeça, uma coroa de espinho. Foi cuspido, zombado, escarnecido. Como ovelha muda sobre o matadouro, Ele não abriu a sua boca. Não havia beleza nem formosura. Aleluia. Nós teremos um jantar, todos estão cientes, e eu peço que ao término do término todos ajudem a limpar. Domingo passado eu terminei de pregar e tive que ir lá para trás lavar a vasilha. Meu filho que toma o meu lugar. Amém? Então eu creio que se todos fizerem um pouquinho, aí fica a cadeira para um lado, o copo para o outro, sujeira no chão. Eu creio que se todos ajudarem, a gente vai embora mais rápido. Amém? Que eu te abençoe no nome de Jesus. Que a graça, a paz, a comunhão do Espírito Santo seja sobre você. Pai, eu abençoo o teu povo. Ministro vitória, ministro paz, ministro quietude na alma. Que o Senhor renove as nossas forças e que tenhamos uma semana de colheita, uma semana de vitória, o início de um mês abençoado, e que o Senhor abra as portas, Pai. O Senhor é Deus que é Jeová Jireh, o Deus de provisão. Traz provisão sobre o seu povo, sobre a tua igreja. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Está terminado, não vai embora. Amém? Em nome de Jesus. Vamos comer. Ajude a tirar aqui, ó.